E aí, pessoal, bom ou não? Bulldog Campeiro. Já ouviu falar dessa raça? Nós vamos falar hoje sobre Bulldog Campeiro. E eu gostaria de agradecer aí os comentários, as visualizações, compartilhamentos de vocês do outro vídeo sobre o Fila brasileiro. E seguindo essa lógica, nós vamos falar toda segunda-feira sobre uma raça brasileira de função. Segunda-feira passada nós falamos sobre o Fila brasileiro, hoje nós vamos falar sobre Bulldog Campeiro. É uma raça que é um pouco desconhecida de muitos aí, mas que teve um tempo, há uns 10 anos atrás mais ou menos, era uma raça que estava em plena expansão. Uma raça oriunda do Rio Grande do Sul e tem por seu criador Ralph Bender, que não está mais entre nós. Um homem visionário que tentou resgatar o antigo Bulldog. O Bulldog que trabalhava com os donos de matadouros, com os vaqueiros que tinham que recolher reis bravias na mata lá, nos pampas gaúchos, né? Então eles tinham esses cães. Eram cães que tinham uma capacidade respiratória excelente, apesar de serem braquicefálicos, focinho curto, a mordida com a parte de baixo, os dentes de baixo passando os dentes de cima, que tinham um objetivo, claro, dentro da função. Qual era o objetivo? Segurar o gado sem machucar, sem rasgar. Por que isso? Essa mordida, ela tem alta pressão, porque eles tinham uma cabeça poderosa, o maxilar e a mandíbula largos. Como a mandíbula passa do maxilar, a tendência é que você imprense. Se você estiver em casa aí agora, pega um pano, segura assim, e depois você segura assim, puxando. Puxa para o sentido contrário. Primeiro você segura assim, depois você segura assim. Aí me diz aí qual é o que solta, mais fácil. Enfim, pessoal, esses detalhes funcionais, eles têm relação com o trabalho. O cão direcionado para o trabalho vai ter características morfológicas funcionais. O cão braquicefálico, ele, nesse caso, era utilizado para segurar uma reis, um gado, um boi, uma vaca, brabo, sem machucar. Aí você não pode comparar um Bulldog Campeiro com um galgo. A capacidade respiratória de um e do outro são diferentes. Agora, o braquicefálico, um Bulldog Campeiro braquicefálico, um Bulldog Campeiro antigo, tinha uma capacidade respiratória muito melhor do que um Bulldog inglês, que tem o focinho, não tem focinho nenhum. É lá dentro, só tem a trufa lá, só o lugar. Não tem condições de fazer o troca de calor, né? Então o Bulldog Campeiro foi selecionado para esse fim. O seu Ralph Bender, ele fala nos seus relatos, ele foi juiz também, sinotécnico, muito importante para no Rio Grande do Sul. E ele diz que ele via esses cães quando ele era pequeno, mas que depois que ele foi ficando adulto, ele não viu mais. Então ele resolveu, como todo bom estrategista, visionário, fazer cruzas de antigos bulldogs que ainda existiam nessa época, na época que ele estava já adulto, com boxer, com bulldog inglês, se eu não me engano, ele colocou American Staffordshire também, para chegar mais ou menos no cão Bordoga, que eles chamavam, né? Os Bordogas, que seria o futuro Bulldog Campeiro. Um Bulldog mais atlético, quadrado, um peito largo, focinho braquicefálico, porém não muito curto. São cães excelentes, são cães muito bonitos, com uma valentia fora do normal, fiéis à família, e ele teve esse tino de separar o comportamento também. Então ele fez várias cruzes, como todo visionário, parecia um pouco maluco, né? Colocou cães para vários lugares e fazia também parcerias, né? com pessoas que queriam os cães, e assim foram fazendo cruzamentos, e ele foi selecionando. A intenção do seu Ralph era a recriação do Bulldog antigo. O Bulldog que nós vemos hoje, o Bulldog inglês, não é o Bulldog antigo, não é o cão do açougueiro. Inclusive o Jairo Teixeira, um adestrador famoso aí na internet, ele disse que o Bulldog antigo era o Pitbull. O Ralph Bender entendia que o Bulldog antigo ele tinha um prognatismo, né? E trabalhava com essa mordida aí sem machucar. Enfim, a gente tem... O que nós temos hoje? Bulldog Campeiro. Se eu não estou enganado, o Bulldog Campeiro já foi reconhecido pela CBKC. Antigamente não tinha sido. O Bulldog Campeiro, então, caiu nas graças da população comum. E como toda raça, ele entrou numa moda. Eu adquiri uma linhagem que era uma linhagem que remontava a linhagens antigas de trabalho. O meu amigo Jonas Trombeta trouxe essa linhagem do Rio Grande do Sul. E algumas pessoas tinham alguns exemplares aqui desse tipo de linhagem, né? Cães de cores mais comuns, como o baio, preto com branco, tigrado, que eles chamam de brasino, né? Um tigrado invertido, que são listas, como se fosse um preto com listras amarelas. Cães muito rústicos, com um pouquinho de pimenta ali. Eu tinha uma fêmea que, inclusive, não cruzava com qualquer cão, porque ela não deixava. Só tinha um cão que conseguia cruzar com ela. Se eu não me engano, o nome desse cão era Chuco. E, com o passar do tempo, dos anos, o Bulldog Campeiro ganhou à vista das pessoas comuns, e muitas pessoas começaram a comprar esse cão, adquirir. Só que vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, toda raça que cai na moda, ela tem um declínio de qualidade, um declínio de tipicidade, de comportamento, temperamento. Foi o que aconteceu com o Bulldog Campeiro. Na minha opinião, essa é a minha opinião,
Hoje o Bulldog Campeiro não é mais o cão idealizado pelo seu senhor Ralph Bender, que já nos deixou. Inclusive a sua esposa, Márcia, fala a respeito disso em um vídeo que tem no YouTube aí. E ela fala com um tom muito triste, né? A respeito disso. Vocês vão pesquisar Bulldog Campeiro hoje, é um cachorro muito mais puxado pro Old Bulldog, que também é uma busca pelo Bulldog antigo, só que muito parecido com o Bulldog inglês moderno. Uma cabeça muito grande, as patas muito curtas, um focinho muito curto, capacidade respiratória ruim, diversos problemas de pele. Em busca, talvez, de cores mais exóticas, o Bulldog Campeiro teve no seu declínio. Isso é minha opinião, tá? Não sou especialista na raça, mas eu já criei e tive contato com todo esse meio aí. Inclusive, eu cheguei até a trazer um cão de Brasília, eu chamava ele de Eco, e ele era uma cor bonita, um chocolate. Era o que eu queria fazer dentro da minha criação. Eu tive uma cadela, a Akira, cruzou com uma linhagem também mais antiga, que foi o Chuco, de propriedade do Jonas, trombeta, e aí me gerou vários filhotes. Esses filhotes eu queria colocar um refresco de sangue com uma cor diferente, que seria um chocolate tigrado. Trouxe de Brasília esse cão. Esse cão não tinha capacidade respiratória. Esse cão não conseguiu cruzar, não conseguiu cobrir as cadelas. Esse cão morreu, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele morreu de problema do coração. Ele tinha problemas de pele, ele tinha problema de hipertermia. Ele superaquecia muito rápido nosso calor aqui da nossa região. Então, não são cães voltados para o trabalho como o início da raça previu, né? Mas nós temos alguém criando Bulldog Campeiro de verdade. Chama-se Fabrício Tiberê. Lá, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, um treinador excelente, que inclusive titulou cães no trabalho. Eu acho que ele titulou em BH, que é uma prova de condução de cão, e em GP também, se eu não me engano. Os cães excelentes. Ele tem um cão chamado Ferro, que é muito bom, e eu não sei qual é a linhagem ali, né? Mas até eu tentei adquirir há um tempo atrás cães com ele, e ele me perguntou: você vai adestrar o cachorro? Você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? O que você quer fazer? Então ele tem um padrão a se manter, e a gente está vendo o resultado hoje. Ele já vai começar a cruzar apenas cadelas tituladas. Então, a qualidade dos cães, desse tipo de cão, que foi primeiramente desenvolvido por trabalho, ela está relacionada diretamente com uma função a que ele foi criado. No caso do Bulldog Campeiro, o cão boiadeiro, o cão pastoreiro. Hoje nós fazemos isso, eu acho que nem é permitido mais, né, o cão agarrar o boi ali. Mas nós temos uma tarefa para que ele possa cumprir. Seria uma tarefa de guarda. É um excelente cão de guarda. O Fabrício está fazendo esse trabalho lá no Rio Grande do Sul de forma top, excelente. Então tá aí, mais uma raça. Desculpe o atraso da postagem do vídeo. Eu terminei de editar aqui, já vou postar no final do dia. Mas eu espero que vocês continuem acompanhando aí o canal, nas minhas redes sociais. Nós vamos continuar falando sobre cães, de preferência raças de trabalho, e agora nesse momento raças brasileiras, tá? Semana que vem, na outra segunda-feira, nós temos mais uma raça brasileira aí, nós vamos conversar, beleza? Comenta aí, curte, compartilha, beleza? Não tem problema ser hater não, pode ir lá, a gente debate.